Olá, estamos de volta com mais um vídeo Poder pela Oração, capítulo 19. É preciso ponderação para colher resultados mais abundantes da oração. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. As devoções não são medidas pelo relógio, mas o tempo lhe é essencial. A capacidade de esperar, ficar e imprimir ritmo pertence essencialmente às relações que mantemos com Deus. É assim, com a pressa em todo lugar imprópria e danosa. É o que ocorre em medida alarmante na ocupação grandiosa de ter comunhão com Deus. Devoções curtas são a ruína da piedade aprofundada. Calmaria, compreensão e força nunca são acompanhadas da pressa. As devoções curtas esgotam o vigor espiritual, aprisionam o progresso espiritual, minam as fundações espirituais, arruinam a raiz e o despontar da vida espiritual. São a fonte prolífera de apostasia, a indicação segura de uma piedade superficial. Enganam, frustram, apodrecem a semente e empobrecem o solo. É verdade que as orações na Bíblia, ditas ou escritas, são curtas, mas os homens de oração da Bíblia ficavam com Deus durante muitas horas de luta doce e santa. Eles venceram com poucas palavras e longa espera. As orações que Moisés registra podem ser curtas, mas Moisés orou a Deus com jejuns e fortes clamores 40 dias e noites. A afirmação da oração de Elias pode ser considerada condensada em poucos parágrafos curtos, mas sem dúvida Elias, que orando de fato orou, passou muitas horas de luta incandescente e relacionamentos altivos com Deus, antes que pudesse com ousadia respaldada dizer a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. A síntese verbal das orações de Paulo são curtas, mas este disse: noite e dia insistimos em orar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. O Pai Nosso é um modelo divino para lábios infantis, mas o homem Cristo Jesus orou muitas noites inteiras antes que sua obra se completasse. Suas devoções, que duravam toda a noite e foram sustentadas por muito tempo, deram à sua obra acabamento e perfeição, e a seu caráter a plenitude e a glória de sua divindade. O trabalho espiritual é exigente, os homens relutam em fazê-lo. Orar de verdade tem custo de despender muita atenção e tempo, para os quais carne e sangue têm pouca inclinação. Poucas pessoas têm fibra suficiente para absorver um custo muito alto quando um conflito superficial resolve. Podemos nos habituar a nossas orações mendicantes até que nos pareçam adequadas. Pelo menos elas mantêm uma forma decente que aquieta a consciência. O mais mortífero dos narcóticos, podemos fazer pouco caso da oração e não perceber o perigo até que as fundações desmontem.
Devoções apressadas geram fé fraca, convicções débeis e piedades questionável. Ser pequeno com Deus é ser pequeno para Deus. Tomar atalhos na oração torna todo o caráter religioso breve, limitado, mesquinho, desleixado. Leva um bom tempo para que o fluir de Deus atinja o espírito. Devoções curtas obstruem o conduíte do pleno fluir de Deus. É preciso passar tempo nos lugares secretos para obter a revelação plena de Deus. Pouco tempo e pressa desfiguram o quadro. Henry Martin lamenta que a carência de leitura devocional em privado e o encurtamento das orações por causa de uma incessante preparação de sermões produz um distanciamento entre Deus e a alma do pregador. Ele julgou que tinha dedicado tempo demais às ministrações públicas e tempo de menos à comunhão privada com Deus. Sentiu-se forçado a reservar tempo para jejuar e dedicar tempo para a oração solene. Ele registra o resultado disso. Fui assistido esta manhã, levado a orar durante 2 horas, disse William Wilberforce, homem que viveu ao lado de reis. Preciso conseguir mais tempo para as devoções pessoais. Para meu gosto, tenho vivido demais à vista do público. O encurtamento das devoções pessoais mata de fome a alma, ela perde a robustez e desfalece. Também tenho orado em horas avançadas da noite. Quanto ao insucesso no parlamento, ele diz: permita-me registrar meu pesar e vergonha, e tudo provavelmente por causa do encolhimento das minhas devoções pessoais, e por isso Deus deixou que eu tropeçasse. Mais solitude e mais horas bem cedo foram seu remédio. Mais tempo e horas na madrugada para as orações fazem mágica para reviver e revigorar a vida espiritual deteriorada de muitos. Mais tempo e horas na madrugada para a oração ficariam manifestas no viver santo. A vida santa não seria tão rara nem coisa tão difícil se nossas devoções não fossem tão curtas ou apressadas. A disposição semelhante de Cristo, em sua fragrância doce e desapaixonada, não seria uma herança tão alheia e desesperançada se nossa experiência no aposento recluso fosse encompridada e intensificada. Vivemos como trapos porque oramos com mesquinhez. Bastante tempo de celebração em nosso refúgio secreto trará tutano e robustez para as nossas vidas. Nossa capacidade de ficar com Deus dentro do aposento recluso mede nossa capacidade de ficar com Deus fora desse refúgio. Visitas apressadas ao aposento recluso são enganadoras, omissas. Não apenas somos iludidos por elas, mas elas, de muitas maneiras, fazem-nos perder diversos e ricos legados. Demorar-se no aposento recluso traz instrução e triunfo. Somos ensinados por ele. E as maiores vitórias frequentemente resultam de longas esperas, esperando até que as palavras e os planos fiquem exauridos e a espera silenciosa e paciente ganhe a coroa. Jesus Cristo pergunta com ênfase provocativa: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Lucas 18:7. Orar é a maior coisa que podemos fazer, e para orar bem é preciso calma, tempo e esforço deliberado. Caso contrário, a oração degrada-se nas coisas menores e mais mesquinhas.
A verdadeira oração alcança os melhores resultados para Deus e a oração indigente os menores. Mesmo exagerando, não é possível valorizar o suficiente a oração verdadeira. Mesmo exagerando, não é possível desprezar ainda mais o arremedo da oração. Precisamos aprender outra vez o valor da oração, entrar novamente na escola da oração. Nada leva mais tempo que para aprender. E se é para aprendermos uma tremenda arte, não se pode soltar um fragmento aqui e ali. Uma conversinha com Jesus, como os santarrões cantam, precisamos exigir e pegar com mãos firmes as melhores horas do dia para Deus e para a oração, ou não haverá oração digna do nome. Isso, no entanto, não é um dia de oração. Há poucos homens que oram. A oração é difamada pelo pregador e sacerdote. Nesses dias de pressa e alvoroço, de eletricidade e vapor, os homens não reservam tempo para orar. Há pregadores que recitam orações como parte de seu programa regularmente ou em ocasiões formais, mas quem se agita para pegar-se a Deus? Quem ora como Jacó orou até ser coroado como intercessor eficaz, coisa de príncipes? Quem ora como Elias orou até que todas as aprisionadas forças da natureza fossem liberadas e uma terra sofrida com a fome florescesse como o jardim de Deus? Quem orou como Jesus Cristo orou, como fazia no monte, passou noites orando a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 12. Os apóstolos consagravam-se à oração, a coisa mais difícil de levar homens e até mesmo pregadores a fazer. Há leigos que dão dinheiro, alguns deles são abundantemente ricos, mas não se consagram à oração, sem a qual o seu dinheiro vira maldição. Existem inúmeros pregadores que pregam e fazem discursos grandiosos e eloquentes sobre a necessidade de reavivamento e disseminação do reino de Deus, mas não são muitos que farão assim sem aquilo que torna inferior e vã a pregação e a organização, ou seja, a oração. É antiquada, quase uma arte perdida, e o maior benfeitor que esta era seria um homem para conduzir os pregadores e a igreja de volta à oração. Ok, muito obrigado por sua presença do outro lado. Deus abençoe.